Atenção para a notícia que acaba de chegar para a gente aqui a respeito de Jair Messias Bolsonaro. A partir das 11 horas da manhã foi aberto o plenário virtual e já temos um primeiro voto. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para rejeitar o recurso de Bolsonaro contra a condenação. Portanto, nós temos o placar aberto. Primeiro voto feito para manter a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos, 3 meses de prisão pela acusação de trama golpista, foi condenado e aí ocorreu na sequência aquilo que faz parte do chamado rito processual, que é você abrir um espaço para os embargos de declaração, que é quando as defesas analisam todo o documento que é publicizado, e nós estamos falando de um núcleo 1, que tem Jair Bolsonaro e mais nomes. Esse documento foi compartilhado, aproximadamente 2.000 páginas. As defesas tiveram acesso a este documento, inclusive a decisão já aparece para você aí em tela. As defesas tiveram acesso ao documento de aproximadamente 2.000 páginas e começaram o processo dos embargos de declaração. Ou seja, quando você, enquanto defesa, tem o direito de dizer, olha, excelentíssimo senhor ministro, esta parte aqui eu discordo por tais motivos. Aqui eu tenho a minha divergência, não concordamos com tal aspecto. Tudo isso, lógico, com o objetivo de ou reduzir um tempo de condenação ou, claro, no melhor dos mundos, conseguir algum outro resultado para condenação de um réu. O fato é que temos, portanto, o primeiro voto de Alexandre de Moraes sobre os recursos das defesas, e Moraes votou para rejeitar o recurso de Jair Messias Bolsonaro. Eu estou com um documento em mãos que já eu mostro aqui para vocês, tá bom? Parte daquilo que foi dito, e já compartilho aqui a palavra com o Theo Cury. A gente teve de interromper aqui a fala da Carol Nogueira com o Theo Cury para compartilhar com vocês essa notícia urgente que chegou aqui para a gente. Theo Cury, portanto, um voto já para manter a condenação do ex-presidente da República. Exato, Elisa, bom dia novamente para você e para quem nos acompanha. Elisa, é o primeiro voto num julgamento que vai analisar esses primeiros recursos apresentados não somente pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro, como também pelas defesas dos outros réus que foram condenados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no mês de setembro. Ministro Alexandre de Moraes, então, é o primeiro voto. A partir das 11 horas da manhã teve início esse julgamento que vai se estender até a noite da sexta-feira da semana que vem. O ministro, em linhas gerais, diz que é inviável o argumento apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que houve tanto contradição como omissão na dosimetria da pena estabelecida pela primeira turma do Supremo. O que são os embargos de declaração? Uma vez publicado o acórdão de um julgamento, como é o caso dessa ação penal 2668 da trama golpista, o Supremo, depois de alguns dias, publica o acórdão. O acórdão nada mais é do que uma ata formalizando o resultado do julgamento. Com base nessa formalização, que é publicada, ou seja, fica o documento histórico da decisão que foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, abre-se um prazo para que as defesas contestem a decisão final. Então, as defesas contestam o acórdão, a ata final desse documento, apontando omissões, contradições ou pontos considerados obscuros na decisão do Supremo nos votos desses 5 ministros, com o intuito de tentar aliviar um pouco a dosimetria da pena imposta pelo Supremo. O que é dosimetria da pena? É o número total de anos a que foram condenadas essas pessoas. Dito isso, a defesa de todos os réus apresentou esses recursos, esses embargos de declaração, contestando pontos específicos da decisão, não com o objetivo de reverter totalmente, é ilusório, isso não teria como acontecer, mas com o objetivo de atenuar a pena que eles foram condenados. Dito isso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contestou. Alexandre de Moraes diz o seguinte:
inviável o argumento defensivo, suscitando contradição ou omissão na dosimetria da pena, uma vez que o acórdão, esse documento que eu mencionei, fundamentou todas as etapas do cálculo da pena em face do recorrente, Jair Bolsonaro, inclusive especificando a fixação da pena de Jair Messias Bolsonaro com relação a cada conduta delitiva que o réu praticou. 141 páginas de voto do ministro Alexandre de Moraes. É o primeiro ministro a votar, acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal esse julgamento, e os demais três ministros da primeira turma, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, têm até sexta-feira da semana que vem para votar. Um último ponto, Elisa, são muitas páginas, eu estou evidentemente destacando um segundo ponto. Diz o ministro Alexandre de Moraes. Theo, ressalta-se, portanto, que a autoria delitiva de Jair Messias... Pode falar, por favor, Theo, qual página você tá? Porque eu tô com um documento aqui também, aí eu tento alinhar, tá? Enquanto você vai narrando pra gente, eu tento encontrar aqui pra gente poder espelhar essa parte do documento. Combinados. Então, nesse caso específico, eu não tenho a página, mas eu já tinha destacado o trecho, que ele diz o seguinte: ressalta-se, portanto, que a autoria delitiva de Jair Messias Bolsonaro ficou amplamente demonstrada com relação aos atos antidemocráticos praticados em 8 de janeiro de 2023, tendo sido exaustivamente fundamentada por essa Suprema Corte, não havendo qualquer omissão e contradição no acórdão condenatório proferido por essa Suprema Corte. Elisa, quando você bater o olho no documento, você vai ver que são inúmeros os pontos destacados em negrito pelo ministro Alexandre de Moraes, porque ele vai por tópicos do que elencou a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro a partir do momento que recorreu da decisão da primeira turma do STF. Então o ministro ataca ponto a ponto, rebate ponto a ponto todos os argumentos e fundamentos apresentados pelos advogados de Jair Bolsonaro.